Eu tenho uma notícia boa e uma notícia muito ruim para dar para vocês. A boa é que, lembra aquele PL 672/2019 que eu fiz um vídeo aqui com o título urgente para que a gente se manifestasse junto ao Conselho, à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que queria aprovar essa lei que colocaria como crime de preconceito, de gênero, de homofobia, como se igualasse a preconceito racial, tipificando como crime algo que é completamente sem base alguma, e a gente estaria num cavalo de Troia com essa lei. A primeira comissão, como eu disse, houve quase por unanimidade uma aprovação deste PL, mas devido às manifestações, foram muitas manifestações populares, as pessoas ligando para o Senado, mandando e-mail, eles votaram de novo e derrubaram e agora engavetaram. De fato, esta lei, graças a Deus, não mais estará em pauta na Comissão de Constituição e Justiça no Senado, o que foi uma grande vitória, inclusive sua, que você, se você se manifestou, ligou para lá, mandou seu e-mail, surtiu efeito. Pensa só no poder que nós temos quando nós decidimos agir. Por isso que toda ação ela não é em vão, gente. Nós temos que entender que os parlamentares, eles sim sofrem influências da pressão popular, porque eles percebem que as pessoas não estão sendo representadas, estão reclamando. Então isso foi muito positivo. Assim como é positivo também o amparo e o apoio àqueles parlamentares que votam a favor de leis coerentes, de leis justas, né, e votam também para derrubar as leis injustas. Então temos que fazer esse duplo papel de apoiar os parlamentares que são bons, que promovem as boas leis, e também cobrar aqueles que estão sendo levados por conversas, né, ideológicas, querendo aprovar leis injustas, que foi o caso que quase aconteceu nessa comissão no Senado, mas graças a Deus a manifestação foi grande das pessoas e foi engavetado esse projeto de lei. E a notícia ruim é que o STF, em contrapartida, ele criou uma lei, né? Ele tipificou como crime, seria algo como a transfobia, né? Qualificado como preconceito e discriminação de transfobia, vamos dizer assim, ou homofobia. Qualquer preconceito em relação a homossexuais, lésbicas, travestis, transexuais. O grande problema é que não se tem ainda nem definido o que é homofobia. O que é fobia? Fobia é medo, é pânico de alguma coisa. Medo, pânico de homossexuais, de transexuais. Existe isso, né? É muito laxo. Os termos, as qualificações são muito ambíguas, né? As definições destes termos, e o próprio STF nem tinha definido o que é isso de fato e já tipificaram como crime, cedendo àquela pressão do politicamente correto, daquela onda, né, midiática. A grande mídia faz isso muito bem e fez isso muito bem durante muitos e muitos anos, né, inventando números sobre a discriminação que existia, sobre a perseguição sangrenta contra homossexuais e tudo mais. E foi, na verdade, uma tática muito bem feita, porque surtiu efeito. O próprio STF está aí sancionando uma lei. Isso se torna ainda mais grave porque o judiciário ele agiu com ativismo. Não é papel do STF criar leis. O judiciário ele tem que julgar a aplicação das leis e não criar leis. Isso é atributo do poder legislativo. Eu já falei aqui várias vezes sobre esse ativismo judicial, essa usurpação de competências que o STF tem feito. Isso quebra completamente as pernas da democracia, do Estado democrático de direito. Porque, segundo a nossa Constituição, os poderes são completamente independentes e precisam se respeitar e agir de forma harmônica, o que não está acontecendo no Brasil. O STF tem agido de forma ativista e legislando no lugar do legislativo. O STF que não representa a vontade popular. E a Constituição muito clara, eles estão rasgando literalmente a Constituição. Eu não sei o que será do nosso país, sinceramente. O STF que se sente Deus, né? Somos os deuses sentados. 11 ministros, como se eles representassem a vontade das pessoas. Não representam de forma alguma, não foram eleitos para isso e nem o cargo deles contempla essa atividade. Estamos numa situação terrível no nosso Brasil, numa grande crise, mas nós temos que falar sobre isso aqui para que isso não caia no esquecimento e passe como algo normal. A grande mídia encobre isso, na verdade. Agora, existe um projeto de lei para barrar esse ativismo judicial, que é o PL 4754.
É um projeto de lei que visa o impeachment do ministro que usurpar a competência do Legislativo. Agora, isso precisa andar, precisa acontecer. Se você também se sentir incomodado com o que está acontecendo no nosso Brasil, pressione a Câmara dos Deputados, o Senado também, mandando um e-mail para os parlamentares dizendo que você quer a aprovação da lei, colocar em votação e a aprovação da lei PL 4754. Se a gente fizer a nossa parte, eu acho que muita coisa pode mudar. A gente teve a prova agora desse PL na Comissão de Constituição e Justiça no Senado, que foi engavetado graças à pressão que nós fizemos. Podemos fazer mais, não vamos desistir da nossa nação. Amar a Deus e amar a pátria é vocação de todos nós cristãos.